vamos começar falando um pouquinho desse modelo de medicina que a gente chama de medicina integrativa ou medicina funcional. Eu tenho também um filho que é médico, que também já fez desde o início essa parte, né? E para quem conhece, sabe que é uma medicina de resultados. O que você pensa sobre isso? Andréia, eu estou bastante tempo, graças a Deus, há mais de 5 anos trabalhando na medicina integrativa. E eu acho assim, que a medicina integrativa, além de ter mudado a minha vida, e foi a partir do momento dela mudar a minha vida que eu passei a mudar a vida das pessoas, né? Nós somos um conjunto, nós somos um conjunto de vários sistemas integrados e a gente tratar o paciente como algo único, a gente não consegue atingir os resultados que a gente espera. Não existe qualquer condição de atingir a medicina preventiva, da gente prevenir doenças e principalmente de proporcionar de vida para esse paciente, né? Eu sempre que eu converso com os meus colegas na nossa área, né, os nossos colegas médicos, eu sempre bato em cima disso, que eu acho que independente da especialidade de cada um, a medicina integrativa ela veio para somar em qualquer especialidade. Tanto que nos cursos que nós fizemos, inclusive, a gente vê que a gente tem várias. A gente tem cardiologista, anestesista, a gente tem psiquiatra, todas as especialidades, porque toda e qualquer especialização a gente consegue somar em saúde e proporcionar qualidade de vida para esse paciente. Ver o paciente como um todo, eu acho que isso faz toda a diferença. Então, eu comecei falando nisso porque ontem eu estive num evento em São Paulo sobre oxigenoterapia hiperbárica, né? Onde eu tive a honra aí de ser convidada para ser sócio fundador. E lá eu percebi exatamente isso, que tinham ali cerca de mais de 100 médicos de diversas especialidades, né? Comungando ali de um bem, que é a terapia com oxigenoterapia hiperbárica. Então, tinha cirurgião vascular, cirurgião plástico, médicos integrativos, médicos do esporte. E aí eu fiquei pensando e refleti um pouco, porque muita gente pergunta qual que é a sua especialidade? Eu respondo, né? Cirurgia. E aí eu refleti, eu acho que essa questão da medicina funcional, ou integrativa, ou biomolecular, na verdade é uma desespecialização da cirurgia, né? Da cirurgia não, da medicina. A gente nem quer virar uma especialidade, né? O que a gente quer é que qualquer profissional da saúde, médico, possa voltar a ter esse olhar holístico, integral, né? Se voltar para a saúde da sua célula, que é a nossa unidade funcional, para poder, dentro de qualquer especialidade, praticar fisiologia, neurologia, etc. e tal. Então, eu super concordo com você. E ontem eu tracei esse paralelo aí. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu sei que você já trabalha com isso há muito tempo, né? E sei também que, como você fez o meu curso de injetáveis, você antes não trabalhava muito com injetáveis, né? E agora eu tô sabendo que você está trabalhando muito com injetáveis. Tô Então eu gostando. queria saber, você está gostando? Então, isso que eu queria saber, se você está gostando, se você viu diferença nos seus resultados, né? Como é que foi essa entrada, né, dessa ferramenta aí na sua prática? Olha, Andréia, depois que eu fiz o teu curso, realmente uma na minha área. E pacientes, com certeza, eu recomendo a todos, foi muito significativo mesmo. Eu vou te falar assim, hoje mesmo eu recebi mensagem de uma paciente, porque assim, com a terapia endovenosa, né, os nutracêuticos, a gente trabalhando nessa terapia de via rápida, a gente consegue também resultados rápidos. E existem vários pacientes, não são poucos, que se encontram em crise, seja qual for o problema, e a gente precisa ser rápido. Vou colocar como exemplo esse paciente mesmo, que eu tive uma experiência muito boa fazendo essa terapia endovenosa, que são pacientes em estado de depressão profunda, usuários de inúmeros remédios controlados, né? Tarja preta, remédios que são bem fortes, que a gente sabe o quão mal faz para a saúde do paciente, ao mesmo tempo que está tentando controlar uma crise depressiva e que o paciente, no momento, precisa daquilo, traz também um mal muito grande numa situação geral de estado mesmo para o paciente, de estado geral.
E eu tive resultados assim de... A minha paciente até que mandou mensagem para mim agora, à tarde mesmo. Ela falou assim, Vanessa, eu falei, fulana, como que você reagiu à terapia que eu te passei endovenosa? Porque ela estava numa crise profunda. Ela falou, Vanessa, eu não tenho condições de levantar da cama. Eu tô num estado assim muito mal, eu não sei o que pode acontecer. Eu não aguento mais, eu preciso de ajuda. E é uma paciente que já vinha em acompanhamento há muito tempo na psiquiatria, tem histórico de suicídio e tudo mais. E aí eu peguei e falei para ela, olha, quando eu consultei, eu falei assim, olha, você precisa fazer a terapia endovenosa. A gente precisa dar uma... Falei para ela, dá um voto de confiança para mim nesse tipo de tratamento, que eu quero ver se eu não consigo te ajudar. E ela fez. E aí hoje ela foi e falou assim para mim, Vanessa, eu fui na minha psiquiatra e falei para ela assim, eu não quero mais tomar remédio nenhum, eu quero fazer só terapia endovenosa, porque foi a melhor coisa da minha vida. Ela me tirou da cama e eu tô super bem e super feliz. E, enfim, a gente vai tirar o paciente daquele estado, né? Nossa, eu tô amando de verdade. E não só isso, isso é apenas um exemplo, né? A gente tem várias situações aí. Então, eu achei interessante você falar da depressão, né? Até achei que você ia falar de alguma coisa de esporte, porque eu sei que você tem uma, assim, trabalha muito com performance esportiva também, né? Mas muito interessante, porque eu acabei de ler um livro que eu amei, escrito por um psiquiatra. Aliás, eu citei em todas as lives que eu fiz essa semana, porque surgiu o assunto. Que é livro que leigo pode ler, de um psiquiatra que ele começou a se perguntar sobre o porquê dos resultados às vezes tão pobres. E ele começou a relacionar isso, primeiramente, à menopausa, que ele começou a perceber que as pacientes dele na menopausa eram de mais difícil tratamento e às vezes até a data do início da depressão coincidia, né, com o início da menopausa. E ele começou a estudar a relação da depressão e de algumas outras doenças psiquiátricas com os hormônios e depois com os neurotransmissores. E aí que a terapia endovenosa entra, né? Porque a gente dá a matéria-prima para esses neurotransmissores serem produzidos, né? Você também consegue dar uma limpadinha no terreno biológico para que os hormônios funcionem melhor. E eu também tenho muito bons resultados aí com depressão, síndrome do pânico. Normalmente a gente consegue tirar, né, os medicamentos e, enfim, só fazendo a parte de nutrição celular, né? E E no esporte? pacientes em fibromialgia, gente, pacientes que sofrem de dor crônica. É incrível o resultado que a gente tem com a terapia endovenosa. A gente tem um arsenal bem grande de ativos ali para poder trabalhar com esses pacientes, né? E no esporte, você tem, eu sei que você é muito ligado ao esporte, o Ian, que é meu filho que trabalha lá com endovenoso na clínica também, ele está até envolvido aí no beach tênis, patrocinando, então eu vejo muito atleta indo lá fazer também. Eu sei que tem alguns seus também. Como é que você vê o uso desses bioativos aí no esporte, pré-prova, pós-prova, né? O que você pensa sobre isso? Eles estão gostando? Como é que está esse cenário para você? Gostando muito, inclusive, eu acabei, agora essa semana, eu reavaliei um paciente meu que sempre nas provas ele ficava em sexto lugar e foi a primeira vez que ele ficou em primeiro lugar. Então, de triatlon, que ele estava super feliz que a gente fez essa otimização endovenosa, eu falei para ele, vamos apostar nessa terapia endovenosa, vamos nos nutracêuticos e aí depois fala o resultado e ele veio feliz da vida porque realmente o diferencial é grande e rápido, igual eu havia falado, o que mais destaca é a resposta rápida que a gente tem, né? Enquanto nós fazendo um tratamento aí, o paciente muitas vezes está acompanhando contigo aí, ou ele te procura, ele tem uma prova para fazer esportiva, e aí ele te procura com 2 meses, com 1 mês, 30 dias. Isso não dá tempo via oral de conseguir tirar o melhor daquele paciente, otimizar o melhor dele, né? Tanto da parte hormonal quanto suplementação, esportiva, enfim. E com a terapia endovenosa, a gente consegue fazer isso no mesmo dia, uma semana antes. Então, os resultados também são excelentes. É bem legal quando a gente compara, né? Igual você falou, puxa, ele ficava sempre em sexto, agora ficou em primeiro. Isso acontece muito.
Eu tô com uma paciente que está em Chicago hoje, que ela vai correr a maratona de Chicago amanhã. Ela é minha paciente há bastante tempo, maratonista, então ela, além de manter o protocolo dela de manutenção, ela sempre no pré-prova vai lá e faz lá o protocolo do atleta, da pré-prova, né? Ela esteve lá, acho que quinta-feira antes de embarcar para os Estados Unidos, e ela sempre vai muito bem. E ontem, lá nesse evento, eu tive a oportunidade de conversar com uma médica, até minha médica do esporte, que vai correr a primeira maratona dela. E ela falou: Nossa, André, eu tô correndo, mas eu chego muito acabada. Eu tenho muita dificuldade de recuperação. Está sendo doloroso para mim esse processo. E daí, na mesma hora, eu já falei: Bom, pera um pouquinho que eu acho que eu posso te ajudar, porque falta um mês para a maratona dela. Então, segunda-feira eu vou trocar uma figurinha para ela, porque a gente vê realmente, principalmente essa questão não só da performance durante a prova, mas a recuperação nos treinos, né, Vanessa? E daí que você recupera melhor nos treinos, você consegue, né, intensificar mais, enfim, eu tenho visto isso também. E é igual ele falou assim, doutora, eu fiquei em primeiro lugar e eu cheguei no final da prova zerado. É como se eu não tivesse feito nada. Me sentindo uma Isso. meu corpo, a recuperação é muito boa, né? Então, eu chegava fadigado, eu não conseguia completar a prova, eu chegava super cansado, no outro dia tava arrebentado, e eu parecia que eu era um guri, ele falou assim, parecia que eu era um guri. Eu falei, é isso aí Nossa, mesmo, é super. Eu ouço muito isso também. É muito legal, né? muito legal. É muito legal a gente poder. Eu falo que na outra encarnação eu quero fazer triatlon. Eu adoro, não consigo mais nessa vida. Mas eu sou muito fã de atleta. Eu adoro atleta, porque atleta é muito disciplinado, né? Ai, focado. São focados. Eu adoro, né? Eu tenho perfil. Eu não sei porque que eu fui médica Adoro. O atleta de endurance, assim, de triatlon, é um atleta que ele precisa muito, um maratonista, muito de vigiar essa suplementação, principalmente da parte da nutrição celular, né, Vanessa? A gente não pode escutar dessa parte. Você tem feito, eu tenho feito nos meus pacientes, pelo menos um soro nutricional a cada 30, 45 dias, que eu mantenho esses pacientes bem do ponto de vista nutricional, a maioria deles, né? Cada caso é um caso, mas a maioria, e depois eu faço o resto em volta disso. É assim que você tem feito ou você tem feito de alguma forma diferente? Não, não, sim, também, também. Eles acompanham, geralmente já vem acompanhando comigo há bastante tempo. Geralmente eu faço essa terapia pré-prova, aí depois eu faço uma manutenção e depois eles mantêm comigo o acompanhamento normal e a gente espera até a próxima prova para a gente fazer outro. E outra, a gente atende hoje em dia, né, Vanessa, muito paciente inflamado, oxidado, né? Contaminado por metais pesados, né? Eu não sei se você tem também esse tipo de paciente que é onde eu vejo uma grande oportunidade do uso desses nutracêuticos aí, porque via oral é difícil, a gente fica patinando, né, nesse negócio. E a absorção também, né? Tem um paciente que a absorção é muito ruim. Eu tenho também um paciente pós-bariátrico. E Ah, o sim. paciente pós-bariátrico, a gente sabe que a absorção é zero de inúmeras vitaminas e suplementações que são essenciais, né? E aí a terapia, os nutracêuticos, vêm com tudo para melhorar essa condição de saúde desse paciente. E você tem pego muito, tipo brain fog pós-Covid ou pós-vacina, aquela pessoa que chega muito fadigada, né? Com lapsos de memória, relacionando, que hoje a gente já sabe que existe essa síndrome pós-Covid ou pós-vacina, né? Eu não sei se você recebe muito, se você tem aplicado. Eu tenho, na minha prática clínica, usado muito, com muito sucesso, essa suplementação para esse tipo de paciente. É muito frequente hoje, né? Também, muito frequente mesmo. Essa fadiga mesmo pós-Covid é o principal efeito colateral que a gente tem pós-Covid dos pacientes. Esse de memória, né? Fadiga pós-Covid e memória também. E que a gente tem um resultado bem significativo. Aí eu pego bastante paciente, sim, André. E você tem usado hormônios injetáveis também, que a gente sabe que a gente fala muito de nutracêutico e tal, mas a gente também tem alguns hormônios que a gente pode usar via injetável, né?
hormônio, a questão de hormônio eu uso bastante no consultório, bastante. Eu gosto de trabalhar muito com os hormônios bioidênticos, que a gente tem um resultado muito bom, com possibilidade mínima de efeitos colaterais, né? Que a gente sabe que os injetáveis, a possibilidade de efeito colateral pode acontecer como dos sintéticos, mas são mínimos. E a reposição hormonal, eu trabalho isso todos os dias, é rotina no meu consultório de injetáveis. Um hormônio que eu tenho usado muito, muito, muito e cada vez mais via endovenosa, inclusive para efeito terapêutico mesmo, é a melatonina. Estou em love com a melatonina, porque ela, Não tem melatonina endovenosa, não. nossa, eu uso assim para muita coisa, mas principalmente para a questão de fertilidade, porque já tem dezenas de estudos mostrando que ela é capaz de melhorar a idade biológica da célula dos ovários, tal, e fazer essa reversão do envelhecimento. E também em casos de câncer, né? Porque ela otimiza aí o resultado de quimioterápicos. Enfim, eu sempre fui apaixonada pela melatonina. Quanto mais eu estudo melatonina, mais eu me apaixono por ela. E agora estou usando ocitocina também para casos de Você me falou. síndrome do pânico, depressão, né? Essa atleta que foi correr maratona, ela estava muito ansiosa, muito ansiosa. A gente fez ocitocina intramuscular, ela levou uma ampolinha para fazer subcutâneo, né? Então, porque às vezes as pessoas pensam que é só vitamina que tem ali no soro, mas é uma gama de possibilidades que você tem ali para atender qualquer tipo de coisa, né, Vanessa? Sim, sim. O Ian falou para mim a respeito da. Eu ouvi no curso, né? Mas eu não tenho prática na aplicação da ocitocina intramuscular, né? E ele estava conversando comigo sobre os resultados com ela. E eu achei super interessante. Aliás, André, mês que vem, em janeiro, eu quero congelar e eu vou lá fazer minha soroterapia da fertilidade, porque eu quero estar com meus óvulos maravilhosos para serem colhidos e guardados, tá bom? Ótimo, vamos Tarde, vou lá na clínica fazer. Vamos fazer a hora que você quiser. Vamos fazer todo aquele protocolo lá de fertilidade. Aproveitando que você falou em curso, né? Eu sei que tem muito médico aqui nos assistindo e vai ter a segunda edição do curso agora em novembro. Tem muito médico que eu sei porque eu sou professora da pós, eu participo de vários grupos de alunos que falam muito comigo sobre isso, que às vezes tem certos receios assim, né? Como será que eu vou começar? Será que é difícil? Será que é dar conta? E tem o outro lado do negócio também, que hoje em dia a maioria das farmácias montam os kits prontos e a pessoa, em vez de fazer um curso, ela se aventura e começa a fazer isso avulso e às vezes nem sempre dá resultado por causa daquela estratégia que a gente aprende. Eu sempre falo para os alunos, eles mandam para mim, fiz isso, deu isso. Tá, mas qual que é a sua estratégia para essa pessoa, né? Então, eu queria perguntar para você o que você pensa a respeito disso? Porque quando eu comecei a fazer injetável, eu tinha eu fazia só, por exemplo, vitamina D intramuscular, que já era um injetável, e testosterona bioidêntica. E aí a gente vai aprendendo nesse caminhar e ampliando as nossas aplicabilidades, né? Existe também a possibilidade de você simplesmente fazer a sua prescrição e mandar para algum serviço. Então, são várias possibilidades, né? Eu queria que você me dissesse o que você pensa, né? Porque eu acho que todo mundo que começa tem esse receio. Será que eu vou dar conta? Será que é muito difícil? E também gostaria que depois você me dissesse o que você pensa desses kits prontos aí, né? Porque são dois extremos da balança, né? Sim. Então, André, como todos, eu também tinha muito medo, né? É normal essa insegurança mesmo, é algo desconhecido que a gente fica inseguro, tanto dar de encontro com situações que a gente não sabe lidar, quanto esses kits prontos. Eu acho assim, o curso que eu fiz com você me deu muita segurança. Então, depende muito do curso que você faz, da orientação que você tem.
Porque se você faz um curso que você é bem orientada, que vocês dão todo o suporte que a gente precisa, do que eu vou precisar para fazer esses protocolos. Hoje eu encaminho os meus pacientes para a sua clínica para fazer, porque até então eu não tenho a minha clínica. O médico tem a sua clínica, mesmo assim, fazendo o teu curso, ele tem total condição de dar andamento nisso tudo, sem medo. E os protocolos que você passa nesse curso também para a gente, que nos dá maior segurança. Porque, igual você falou, muitos laboratórios fornecem vários protocolos prontos ali, mas a gente sabe que a terapia endovenosa traz também pode acontecer várias intercorrências, efeitos colaterais que a gente tem que saber controlar, que a gente tem que saber ter as condutas, e vocês do curso, você fornece isso. Então, isso que dá maior segurança. Eu também, como a gente, quando começa no via oral, quando eu comecei a abrir o consultório, as minhas primeiras consultas era aquela insegurança de você começar a tratar o paciente, muitas vezes você não saber, e aí você falar para o paciente voltar daqui tanto tempo e você tentar organizar as ideias para saber o que é melhor para aquele paciente, depois vai ficando automático. É a mesma coisa a terapia injetável. E quando você tem um suporte de um curso que te fornece, que te dá condições para isso, como você dá segurança mesmo, você também percebe que é um medo, mas um medo que não tem porquê. Vale a pena ultrapassar a fronteira do medo para otimizar os resultados no consultório. Vale a pena dar tapa e ultrapassar, assim, porque é maravilhoso quando a gente vence esse medo. Eu penso que fora do Brasil isso já é uma tendência assim, muito, muito forte, muito bem estabelecida, né? E essa questão dos nutracêuticos injetáveis, ela vem em paralelo ali com os implantes, né? Que é uma outra coisa que eu acho que também veio para ficar definitivamente quando a gente fala em suplementação, principalmente hormonal, né? Eu sei que já existem implantes de outras substâncias que eu ainda não uso muito, porque eu acho que a tecnologia precisa melhorar um pouquinho mais, desculpa. Mas eu acho que implante também vai ser um futuro aí para muitas coisas, porque facilita muito a vida da pessoa. E além disso, quando você deixa aquele pelletzinho ali no subcutâneo, perto da microvasculatura, o delivery também é melhor, né? E a gente tem que avançar, né? A gente não pode ficar parado no tempo aqui.